Grupo aqui tão seleto, né? Muito bem, gente, boa noite, então. Bem-vindos a nossa festa de 20 anos, né, do EcoSocial, através desses encontros que mobilizam. E eu espero que eles mobilizem bastante vocês, tanto quanto eles estão mobilizando a gente. E, né, a gente tem se movimentado bastante em torno disso. E espero que vocês também. Tem outros eventos ainda. Acho que a gente tem mais uma semana de eventos, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Hoje nós vamos falar sobre... O que a gente vai falar mesmo, Jorge? Como é que é o título mesmo? Agora eu esqueci o título inteiro. Como é que... Team Coaching e Transformação Cultural. Team Coaching e Transformação Cultural. É sobre esse que eu, o Jorge e a Cláudia estaremos aqui conversando um pouco com vocês, né? Eu vou começar, então, contextualizando um pouco, né, por que a gente resolveu falar desse tema. Primeiro, porque a gente vem estudando Team Coaching há 8 anos, né, profundamente. Mas, fora isso, é que se a gente olhar para o mundo, assim, olhar para o mundo das organizações, que é onde a gente, na verdade, transita bastante, a gente percebe que grandes mudanças estão acontecendo, né? E algumas mudanças que vão acontecendo de um jeito mais progressivo e sutil, né? E que tem um pouco do reflexo de como o mundo está mudando, num certo sentido, né? Então, o mundo cada vez mais é menos hierarquizado, né? O mundo é cada vez menos vertical e cada vez mais horizontal. A gente começa a ver movimentos importantes nisso. A gente começa a ver isso até a partir das novas formas de negócio que surgem, né? Se a gente pensar em Uber e essas coisas de uberização que se fala, né? Que como isso foi mexendo um pouco com a estrutura mais tradicional das empresas. Se a gente pensar nas startups, enfim, nas formas diferentes de trabalhar e como as empresas tradicionais também têm agregado essas formas diferentes de organização de trabalho dentro delas, até para conseguir, assim, sobreviver e se adaptar ao que o mercado está trazendo. Mas, principalmente, eu acho que tem um movimento das pessoas hoje, de uma forma geral, que acho que também tem um reflexo das mídias sociais, de que todo mundo quer opinar sobre tudo, todo mundo quer saber sobre tudo, né? Então, todo mundo quer de verdade participar de alguma forma em tudo, né? Eu, às vezes, trabalho com a imagem assim de que a gente reconstruiu um pouco a ágora grega, né? Que é onde se decidia tudo junto, enfim, etc. Tal. E hoje, com essa história da internet, a gente tem um pouco a ilusão disso, de que todo mundo pode opinar sobre tudo, né? Então, nas organizações, evidentemente, foi surgindo uma pressão bastante grande por esse espaço, por esse jeito diferente de funcionar, né? A gente não pode, talvez, dizer que tudo isso tem a ver com os millennials ou com as pessoas mais jovens. Não é verdade. Na verdade, é um fenômeno que vai além disso, né? Mas também, claro, também tem a ver um pouco com o jeito com que as pessoas se integram hoje dentro das organizações. Mas o que eu estou dizendo é que as organizações elas foram se perdendo essa verticalidade, elas foram se horizontalizando, e aí, na verdade, quando as pessoas começam a olhar para as organizações, você começa a observar um fenômeno, uma imagem que eu uso, como se fossem muitas bolhas interagindo, assim, como se fossem bolhas de óleo interagindo dentro da organização. Então, o movimento verdadeiro dentro da organização, ele começa a acontecer dentro dos grupos, né? Pode chamar de time ou não, mas assim, dentro dos grupos, dentro onde o trabalho acontece, dentro dessas formas diferentes de organização de trabalho, né? Que hoje também se organiza por muitas organizações do tipo processo agile, enfim, que criam grupos, depois extinguem grupos, enfim, isso tem muito a ver com a tarefa que está acontecendo. Isso, num certo sentido, causou, num determinado momento, assim, nos executivos e nas pessoas que são responsáveis pelo destino das organizações, ou se acham responsáveis pelo destino das organizações, um pouco de preocupação no sentido de o que a gente faz com essas bolhas todas? Como é que a gente garante que essas bolhas trabalham a serviço dos objetivos
maiores da organização e que objetivos são esses, e como é que a gente organiza esse trabalho, enfim, como é que a gente usa essa força que está aí a serviço dos propósitos da organização. E aí, de verdade, se começa a olhar muito para o desenvolvimento dos times. Então, o processo sai um pouco o foco do processo do desenvolvimento individual e as organizações passam a se preocupar mais em como é que os grupos, como é que as pessoas agem juntos e que movimentos elas criam e como é que isso faz com que o negócio e que a organização se desenvolva. Então, isso é uma das razões pelas quais coaching de time passou a ter uma importância bastante grande, bastante significativa quando se pensa em processo de desenvolvimento dentro das organizações, inclusive o desenvolvimento do próprio negócio e a transformação organizacional, né? Como é que a organização vai se transformando a partir do reconhecimento disso, né? E uma brincadeira, assim, uma provocação que eu fiz um tempo atrás é de que, na verdade, se você quer conhecer o DNA da organização, você não precisa mais olhar tanto lá para a identidade da organização, você precisa olhar para o que está acontecendo dentro dos times, porque é lá que você vai, de verdade, fazer um clearing e descobrir que DNA é esse, com que movimentos estão acontecendo. Então, a ideia é a gente trazer um pouco de provocação nessa direção, e aí eu acho que agora, na sequência, a Cláudia vai entrar, né? Vai falar algumas coisas, complementar algumas coisas, sei lá, trazer algumas provocações. Cláudia, com você. Então, e o Jorge está dizendo, né, dessa questão da bolha dentro dos times, e eu acho que a gente pode trazer mais um elemento, que é a complexidade que a gente vive hoje, né? Hoje, uma pessoa não dá conta de fazer o que um time faz, né? É muita informação, baixa previsibilidade, né? Os times, eles dão conta de algo que, no passado, talvez, num ambiente previsível, né? Se a gente pensar no Fordismo, uma pessoa dava conta, né? E os times como elemento de cultura, né, eu vejo dentro dos trabalhos que eu faço, como realmente, então, a gente faz um mapeamento da cultura da organização e quando a gente vai para o time, a gente vê essa cultura estampada lá, né? Os padrões que eles têm nas reuniões, os temas que são trazidos, a forma como eles, os rituais, enfim, tudo isso expressa a cultura. Né? E o Team Coaching, ele também é um elemento, então ele é um elemento que se trabalha a cultura, né? A gente pode fazer um grande PDO para trabalhar a cultura, mas a gente pode trabalhar a cultura time a time, né? E a gente vai cascateando uma forma de ser, a gente vai transformando a organização, né? Dentro dos times também, a gente vai trabalhando em 2 eixos, a gente pode trabalhar o time para ele atingir ali produtividade, para ele entregar melhor, performar melhor, mas a gente pode trabalhar focando esses eixos da produtividade, né? Trabalhando no eixo da positividade, né? O que o Goleman aí traz como a inteligência emocional, o Seligman traz como a psicologia positiva, né? Então, como esse time se relaciona, qual é a confiança que existe entre eles, como é que eles lidam com conflitos, né? E tudo isso, quando a gente trabalha nesse relacional do time, a gente vai ajudando esse time performar melhor, né? Gerar mais valor. Hoje a gente começa a falar de alta performance, numa evolução aí para alta geração de valor, né? Como é que esse time se relaciona, não só internamente para entregar melhor e gerar mais resultado, mais lucro para o acionista, mas também como é que ele se relaciona, qual é o valor que ele gera para os stakeholders, né? E quando a gente fala em stakeholders, a gente vai falar de todos que são afetados por aquele time, por aquela empresa, né? E a gente chegando ainda lá no final, o meio ambiente também como um stakeholder, né? Um outro tema que a gente trabalha dentro dos times, através do Team Coaching, é a segurança psicológica, né? Como é que se trabalha a segurança psicológica? Não sei se vocês já ouviram falar de uma pesquisa que a Google
começou lá em 2015, ela encomendou uma pesquisa e ela juntou ali profissionais, psicólogos organizacionais, estatísticos, ela juntou uma ampla gama de profissionais para descobrir por que algumas equipes performam melhor do que outras. E eles entrevistaram um grande número de profissionais dentro da Google, e aí eles juntaram os dados de tudo quanto é jeito, e eles não conseguiram encontrar uma resposta que dissesse por que uma performa melhor que outra. Eles foram levantando hipóteses. Será que são aquelas que das pessoas com interesse em comum, aquelas que frequentaram o mesmo tipo de escola, ou aquelas formadas com equilíbrio entre introvertidos e extrovertidos, né? Não chegavam num lugar consistente, mas eles encontraram uma coisa comum, né? As pessoas que compõem o time, elas são menos importantes do que a maneira como o time interage e trabalham juntos, né? Que aí a gente vê que a soma é maior do que... o todo é maior do que a soma das partes, né? E aí, quando a gente fala de segurança psicológica, que é um termo que está agora super em voga, trazido pela Amy Edmondson, né? A gente está falando de... É seguro nesse time eu ser quem eu sou? É seguro correr risco, né? Então, como é que as pessoas reagem a erro? Eu posso errar aqui sem ser julgada, sem ser rechaçada, sem deixar de pertencer, né? Como é que se lida com assuntos difíceis? Eu posso discordar e gerar conflito? Como é que se lida com conflito, né? Ou o que a gente chama da diversidade, né? Como é que se aceita a diversidade? Como é que a gente reage com aquele que é diferente de mim, né? Pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda? O outro vai deixar de fazer o que ele está fazendo para me ajudar? Ou eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para ajudar o outro, pensando num resultado comum, numa entrega comum, né? E é o apoio mútuo, como é que é a colaboração entre os membros do time, né? E a apreciação. Os meus talentos, as minhas habilidades, elas são valorizadas dentro do time. Então, no Team Coaching, agora esse tema da segurança psicológica é algo que está muito em voga, mas o Team Coaching, ele trabalha nesse lugar da construção da confiança e da construção. A confiança é aquilo que acontece entre os membros do time e trabalha na construção da segurança psicológica, que segurança psicológica é aquilo que acontece no ambiente do time, né? E aí, o Team Coaching, quando a gente olha nesse aspecto da cultura, ele vai trazendo uma cultura de segurança psicológica e de confiança entre os membros do time. Muito bom. Acho que eu sigo daqui, né, Cláudia? Isso, Jorge. Então, tá ótimo. Obrigado, Cláudia. A gente pode parar e pensar assim, por que trabalhar em time, né? Então, que diferença faz? E que a gente entende que o grande, né, santo graal, o grande objeto de desejo é ganhar sinergia, como a Cláudia falou, ou seja, que o todo seja mais valioso que a soma das partes. Para isso acontecer, precisa haver uma dinâmica, de fato, que essas partes se combinem de uma maneira a se alavancarem umas às outras, né? Então, quando a gente fala de coisas como inovação, criatividade, isso requer uma espontaneidade, uma autenticidade, uma facilidade de comunicação que, num ambiente sem segurança psicológica, não é, Cláudio? Fica comprometido. Ou seja, a energia que podia estar na criação, a energia que podia estar na produção ou na inovação está gasta num lugar que é se defender, se proteger, e, portanto, ela não multiplica, ela, na verdade, divide.
é a entropia, né? O todo é menor que a soma das partes. Né? E outros objetos de desejo, né, das organizações tem a ver com flexibilidade, agilidade, que passa por autonomia. Ou seja, times que têm uma soberania dentro do contexto organizacional. Time que sabe qual é o seu propósito, sabe qual é a sua entrega e sabe negociar as condições com o seu entorno, com os seus stakeholders, para que possa entregar isso. Mas a pergunta que fica aqui para a gente fechar esse primeiro painel de informações é como é exatamente que o Team Coaching ajuda a transformar a cultura. E se a gente entender a cultura como esse jeitão que a organização tem, ou que o time tem, que passa por comportamentos, os comportamentos que se repetem são que a gente denomina padrões. E esses padrões são sustentados por crenças e valores que moram naquela organização ou naquele grupo, naquele time. O que o Team Coach faz é justamente observar esses padrões, esses comportamentos, os padrões que estão por detrás e revelar isso para os membros dos times. E, ao revelar isso, permitir que o time, primeiro, tenha consciência, se dê conta, e, no segundo momento, avalie se aquele padrão, de fato, ajuda a ele fazer a entrega ou cumprir o seu propósito perante a sua organização. Então, nesse lugar que a gente entra. E isso acontece ao vivo e a cores. A gente já comentou isso em alguns outros encontros, porque falar de é uma coisa, né? Vivenciar e ver a coisa acontecendo é outra. Para mim, esse é o diferencial do Team Coach, é estar no aqui e agora, onde essas coisas de fato acontecem. Eu conto sempre uma história que não tem nenhum desmérito, a gente trabalha com team building, com outras formas de desenvolvimento de grupo, mas a gente vai para um off-site, né? Fica lá 2 dias, um fim de semana, um hotel bacana, fala uma série de coisas, combina uma série de outras, né? Tem uma integração maior, e justo na hora que vai voltar, né? Quando ele chega segunda-feira de manhã no escritório, está lá o tal do DNA da cultura da organização, né? Então, ele está lá na porta, né, esperando ali, olha, esse pessoal aí foi passar um fim de semana bacana, né? Está lá, né, no hotel bacana, mas agora que eles voltam, eu tomo conta de novo. E por quê? Porque o DNA é uma coisa invisível, oculta, né? O time não se dá conta dele enquanto opera, na maior parte dos casos, né? Apenas times que já têm um desenvolvimento maior, um grau de autonomia maior, se auto-percebe. E esse papel de perceber o DNA atuando é o papel que o Team Coaching tem oferecido de valor para acelerar esse processo dentro das organizações. E, com isso, então, eu retorno ao Jorge. Então, Jorge, você estava falando, eu estava lembrando de algumas outras coisas, que na verdade, esse trabalho aí nos times é como se fosse um processo de dissecação da cultura, né? Porque lá você consegue perceber todos os padrões ao vivo e a cores, quer dizer, a cultura atuando ali. Então, acho que isso é, de verdade, um lugar de observação muito privilegiado, porque quando a gente fala de cultura, intervenções, etc., tal, normalmente a gente fala de um lugar um pouco mais, não diria teórico, mas talvez menos assim, menos vivo, né, menos presente. E na hora que as pessoas estão atuando juntas, é que de verdade você vê, né, quais são as regras, quais são os valores, o que vale, o que não vale, o que é real dentro desse processo. Por isso que esse processo de times, embora ele seja um caminho meio de formiga, né, porque você vai trabalhando um time, depois outro time, que vai criando uma corrente que trabalha tudo isso, ele é muito potente, porque ele trabalha exatamente nesse lugar onde é vivo, onde as coisas de verdade se manifestam, acontecem, né?
Isso. E eu queria ouvir se, Cláudio, você tem alguma coisa, se tem perguntas, sei lá, opiniões. Não é um tema fechado, é um tema super aberto. Eu acho legal a gente ouvir o que vocês pensam, sei lá, que questões vocês têm. Não precisam nem escrever no chat. Pode. Tem uma mão levantada da Sandra. Gente, o tema é super novo para mim, né? Então, eu acho que eu vou fazer perguntas um pouco mais simples, né? Vamos dizer assim. Eu fiz uma transição recente da área de marketing para a área de pessoas e cultura. E eu toquei a área de treinamento por algum tempo e eu passei pelo processo de transformação digital dentro de uma empresa, né? De uma empresa familiar, bem tradicional, e que estava implementando as squads, né? E a gente teve muita dificuldade no processo de entender como fazer com que as diretrizes da empresa de fato fluíssem na empresa como um todo, e a gente teve um problema muito sério de silos, né? Porque a gente tinha uma old generation, né, da empresa, principalmente na parte de TI, e a contratação de gente nova, agilistas, product manager, né, os POs, etc. Então, para mim, ainda não... Como que essa atuação do team coaching seria implementada num cenário como esse, né, em que a gente tinha os silos, né, e essa dificuldade de comunicação entre a geração antiga e até mesmo os executivos, acho que eles também estavam com muita dificuldade de conseguir vender, né, a ideia de que era necessário alguns movimentos em relação à inovação. Aí, para mim, assim, a minha pergunta, né, eu contextualizei aqui, mas a pergunta é como se faz isso na operação mesmo, né? Eu entendi o conceito, acho que eu entendi o conceito, mas minha dúvida é como que a gente faz isso, né? Porque é um processo dolorido e difícil, né? Foi, né? É um processo interessante que você trouxe, né? Porque eu acho que os executivos, assim, quem é responsável pelos processos nas empresas, vive um pouco de pânico, no certo sentido, né? Assim, tipo, o que eu faço com esse fenômeno que está aí? Como é que a gente lida com esse fenômeno que é novo, né? É interessante, eu fiz coaching, não team coaching, eu fiz coaching com o vice-presidente de uma empresa da área de TI, e eles estavam, então, com todas essas squads, enfim, toda aquela coisa acontecendo, e ele apareceu, né? Acabou aparecendo algumas questões dele, ele tinha um pouco de medo de não conseguir se comunicar, né? Primeiro com a dinâmica e depois com as pessoas, né? E eu lembro até que teve uma época que ele queria fazer uma tatuagem. Ele falou que queria fazer uma tatuagem para se identificar mais. Enfim, a gente discutiu. Acho que ele não fez, mas enfim. Mas voltando, falando sério agora, um dos pontos importantes que eu acho que é muito interessante no processo de team coaching é que quando a gente trabalha com time, uma das coisas que a gente trabalha muito forte é, primeiro, claro, como é que o time entende o propósito dele, né? Quer dizer, o que ele está fazendo ali dentro, e a ideia é que o propósito constitui o time, não o propósito se constitui a partir do time, quer dizer, tem que existir um propósito, depois surge um time, em princípio deveria ser assim, depois ele atua, mas o importante é que ele entenda o propósito dele, que ele entenda as entregas que ele precisa fazer, bem concretas do ponto de vista da organização, e aí tem um processo que eu acho que é aí que quebra um pouco essas bolhas, né? É de que ele precisa entender como é que é o relacionamento dele com os stakeholders e qual é a expectativa dos stakeholders em relação a eles e que autonomia ele tem para fazer o que ele precisa fazer. Então, tem um processo que a gente trabalha no time, como é que ele vai negociando a autonomia, tanto com
os stakeholders mais próximos, os stakeholders mais longínquos, digamos assim, com os vizinhos, como é que ele negocia todo esse processo de autonomia, e a partir disso, como é que ele vai assumindo as responsabilidades na medida que ele vai recebendo autonomia para isso. Então, é um processo relativamente complexo, mas ele é simples, porque tem uma metodologia. À medida que o time vai se apropriando disso, ele vai ficando cada vez mais capaz de lidar, de verdade. Agora, é um processo, porque a gente está trabalhando com um time aqui, você pode trabalhar com muitos times ao mesmo tempo, mas você está trabalhando, aquele time naquele momento, ele é uma unidade, né? Ele está se relacionando com os outros a partir dele. Pelo menos esse é um olhar, né, de como a gente pode abordar. Não é o único, mas é um deles. Cláudio, você quer complementar, Jorge, por favor? Eu acho que nessa linha que a Sandra traz é uma mudança maior do que um time, né? Isso é uma mudança na organização como um todo, aonde o time faz parte. Então, obviamente, além do que se trabalha com o time, parece que aqui tem outras ações que ajudariam a organização a se adaptar, né? A se transformar para esse novo contexto. Porque senão parece um enxerto de alguma coisa que pode ser até, vamos dizer, como é que se chama quando a coisa é rejeitada, né? Acaba não vingando se o lado de lá também não for trabalhado adequadamente. Então, entender como é que funciona a autonomia, o accountability, né? Que não é só cobrar, mas é também dar as condições para, como disse o Jorge, né? E o entendimento como é que o poder, de fato, vai ser distribuído. Mas, Sandra, você abriu. Quando você falou da empresa, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Vocês acreditam que fazendo um trabalho de team coaching num grupo, ele pode começar a fazer esse processo de amplificação dessas mudanças e ele contaminar, né, positivamente outros times? Porque o que veio na minha cabeça era pegar times que têm mais dificuldade, fazer um trabalho com esses times primeiramente, e aí ver como se isso criasse um flow que contaminasse, né, os times ao redor, assim. Acho que vocês enxergam isso como uma possibilidade? Como se fosse um piloto, você disse. Isso, talvez. Mas eu acho que precisa ter um sponsor, né, Sandra? Em organização não tem motim, né? Então, o poder tem que estar de acordo, é óbvio que ele vai entendendo o que muda para ele também, né? Mas sim. Mas o que é interessante também é que normalmente quando a gente começa esses trabalhos de team coach, a gente começa normalmente trabalhando com o board, né? E aí isso já traz um processo de sinalização, né, para baixo, que pode criar um movimento positivo. Mas eu acho que a gente tem o João Paulo, a gente tem o Rogério, a gente tem a Zilá. Talvez a gente pudesse ir para o João Paulo primeiro, depois. Você está com o microfone fechado. Obrigada, gente. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela primeira parte já da explanação, cada vez entendendo mais e melhor o processo. Obrigado mesmo. Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazendo elas ao longo aqui da nossa conversa, mas uma primeira pergunta é como as pessoas recebem a presença do coach ou dos coaches e suas intervenções, dado que, pelo que eu entendi, esse processo ele se dá ali na vida, né? Nas reuniões em si, nas apresentações em si, e etc. Né? Uma coisa é fazer a intervenção nesse lugar à parte, seguro, reservado, né? Como o Jorge mencionou, e outro é você ir no DNA, na cultura, no cheiro, no lugar que tem história, que tem movimento, que tem uma série de coisas. Então, primeiro, como é que as pessoas recebem essa presença e essa intervenção, como se dá essa cadência? E o segundo, qual a grande diferença entre atuar nesse processo no modelo remoto, no presencial, ou ao longo do processo, quase que um híbrido? Olha, aqui a reunião ela é
é online ali, nós temos que fazer um presencial, enfim, essas são as duas primeiras perguntas, de algumas que eu pretendo fazer aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Cláudia, você quer responder? Posso responder. Eu vou começar do fim para o começo, que você fala do presencial e do híbrido, né? A gente trabalha naquela condição real do time. Se é um time que está num trabalho híbrido, né? Tem parte ali presencial, parte ali remota, a gente vai trabalhar nessa condição. Não precisa necessariamente ser o processo inteiro do team coaching assim, né? Isso é acordado com o time. Mas às vezes não tem condição, tem uma parte do time que às vezes nem está mesmo no mesmo país, né? E com relação a como é que o time lida com o team coach, né? O processo ele começa com uma contratação, então o time com esse coach contratam o processo, né? Estabelecem qual é o objetivo, né? Qual é o resultado esperado, quais os indicadores e os acordos. Tem um acordo que o time faz com o coach, né? Qual é o limite, quais são as permissões, como é que essa intervenção vai acontecer, em que momento, né? E tem o acordo entre os membros do time, né? Então, o processo todo, ele vai acontecer permeado por esses acordos. O time aceita o processo, porque senão não faz sentido, né? Não é uma imposição. Só acrescentar nesse segundo ponto, a gente comentou da outra vez que se normalmente a reunião tem um tempo de 2 horas, a gente recomenda 3 horas, até porque vão ter interrupções, vão ter as conversas para falar do padrão, enfim, dos acordos e recombinar. Então já é vamos dizer, um recurso para que isso não seja um impacto tão grande, né? Uhum. Sim, obrigado pela resposta. Mas aí vocês conseguem trazer algum tipo de exemplo, porque certamente é um organismo diferente ali naquele ecossistema, e as intervenções, há um acordo, existe uma expectativa, mas quando elas acontecem, na forma que elas acontecem, é um pouco nessa dinâmica de como é que essa vivência, né, na prática, de que alguém pede uma palavra, faz uma intervenção e vamos voltar, como é que as pessoas assimilam, né? Essa é uma... Legal. É o ponto. Acho que eu posso complementar. Uhum. Acho assim, não sei se ficou claro, acho que está claro para todo mundo, mas só para garantir, que no processo de team coaching, nessa abordagem, obrigatoriamente a gente observa reuniões de trabalho. Né? A gente pode ter reuniões que não são de trabalho, normalmente no início, para fazer alguns ajustes, mas depois a gente vai numa reunião de trabalho e a gente observa. E o combinado, sim, mas aí quando a gente chega nesse espaço, a gente já tem um grau de confiança, etc. Tal, e o combinado é que a gente possa fazer intervenções. E nem sempre é legalzinho assim mesmo, você tem razão. Às vezes você faz uma intervenção e as pessoas acham que aquela intervenção quebra o ritmo da reunião, de verdade às vezes quebra. Então tem isso, não é que é uma coisa super tranquila. Mas o importante é que todo esse material que vai acontecendo é material de trabalho da própria dinâmica do time. Então, a vantagem da gente ser coach de times e consultor, etc., que tudo que acontece é material de trabalho. Então, se você faz uma intervenção e tem alguma reação fora do previsto, por exemplo, você pode explorar isso como parte desse processo, enfim, de como é que o time lida com uma intervenção, enfim. Mas não é uma coisa assim super... Na verdade, assim, você fazer esse tipo de intervenção é bastante difícil, porque a gente mesmo, você fica se perguntando, bom, será que eu faço agora? Será que eu espero um minutinho mais? Então, o time correto para você fazer é sempre um desafio, e dependendo do grupo, às vezes é mais ou menos difícil de você fazer. Mas faz parte, é importante e precisa acontecer. E acontece. Tudo é insumo, né, Jorge? Obrigado. Tudo é insumo. Eu queria, talvez assim,
uma coisa super importante, interessante, na verdade. Eu tive uma experiência com um time que eles entravam no processo de sei lá, de conversas, assim, de uma coisa que não saía do lugar e não acontecia, enfim, etc. Tal, que parecia que não sabiam para onde ir, né? E eu teve uma sessão que eu estava fazendo com eles que eu também fiquei sem saber o que fazer. Chegou uma hora que eu fiquei parado, sabe assim, meio que adormecido no processo. E depois, quando eu fui fazer a supervisão, eu me dei conta exatamente de que aí eu tinha entrado no campo, eu tinha entrado no padrão deles, eu estava contaminado pelo processo deles. Então, isso também acontece com a gente, né? É uma coisa que a gente tem que estar muito, muito acordado, muito atento, senão a gente se mistura com o time. E é muito mais complexo você fazer o coaching de um time do que um coaching individual. Exige muito mais recurso, muito mais preparo, né? E só para completar, João Paulo, a gente tem uma formação de team coach, né? O que a gente trabalha são essas competências uma a uma fundo. Então, como observar, como perceber, como trazer de uma maneira que seja realmente inteligível, que eles consigam reconhecer e como ajudar a transformar esses padrões. Então, são 3 competências básicas que como, né, qualquer trabalho precisa ser muito bem dominado. E um outro ponto, assim, a formação que a gente tem é online, ou seja, ela é virtual. Então, assim, é para já não deixar dúvida que no virtual também funciona. Legal. Espero estar na próxima, né, Dani? Conversando aí com a Dani. Opa, olha aí. Vamos lá, Rogério, que você está esperando há bastante tempo, Obrigado. depois nós A temos gente a tem Zilá. o Vamos lá, Rogério, a obrigado. Zilá, e a gente tem uma pergunta do Christian no chat. Ah, tá. Então vamos lá, vamos Rogério, Zilá, e depois a pergunta do Christian, e aí eu acho que a gente já vai estar mais perto de fechar. Vamos lá, Rogério, por favor. Vamos lá, boa noite. Primeiro, só uma constatação, né? A gente comumente fala das organizações como um sistema complexo, e o quanto a gente tem percebido que isso cada vez se torna ainda mais complexo, né? É uma proliferação de novas formas de trabalho, agora com novos modelos híbrido de conexão, enfim, mas sem dúvida vai além daquilo que a gente costumeiramente falava das formações de times dentro dos contextos do desenho organizacional. Então, tem proliferação de times, tem proliferação de comunidades de prática, né? Então, acho que isso torna o nosso trabalho mais complexo, mas não no intuito de assustar, mas muito mais como reconhecer essa complexidade e se deparar com ela, né? Acho que voltando a um comentário da Cláudia, que ela trouxe que a gente costumava trabalhar times na construção de alta performance, agora muito mais num caminho de criação de valor, e até muito conectado com a pergunta do Christian, que está aqui no chat. Eu queria ouvir de vocês algumas situações em que vocês foram convidados para fazer esse trabalho de team coach, e o que efetivamente difere de outras atividades, também outros trabalhos de grupo, mas mais nessa direção de construção de um time de alta performance. Eu fiquei com essa diferenciação, alta performance e criação de valor. E quando se aplica o Team Coach? A empresa não nos procura para trabalhar um time de alta criação de valor, né? Isso é algo que está vindo e que a gente acaba trabalhando dentro do processo, porque tem a questão da performance, muitas vezes tem conflitos dentro do time, muitas vezes eles procuram, a empresa não sabe explicar exatamente a demanda, né? Às vezes não sabe explicar exatamente a demanda, né? Porque já tenho 100 dias aqui, a gente teve há um tempo, há umas 2 semanas atrás, a conversa com um cliente nosso, eu e o Marcos, né? E ele contando que 100 dias que ele estava com a equipe, ele tinha vindo de mercado, tá no momento de eu fazer meu team building. Procurou o RH, e a hora que ele trouxe para o RH as questões que ele estava vivendo dentro do time, o RH falou para ele, acho que você tem que fazer um team coaching, né? Então, eles ainda não buscam o team coaching, os líderes, porque isso ainda é algo que tem uma construção aí nesse lugar, né? Mas as questões que chegam performance, relacionamento, baixa confiança,
às vezes, a questão do líder com a equipe, né? Não sei se eu respondi tua pergunta. Respondi? Responde sim. E, nesse sentido, mais uma curiosidade, né? O Jorge trouxe essa questão e você reforçou também da presença, que é muito mais difícil no team coaching do que no coaching individual. Qual é a recomendação dessa facilitação desse processo? Porque muitas vezes imagino que um profissional só conduzindo o trabalho de grupo é um desafio astronômico, né? A depender do tema. Boa, porque a prática com times com 6, 7 pessoas, 8, é termos um coach e um co-coach, né? Dependendo da complexidade do que você tem que trabalhar lá, porque tem uma leitura que você tem que fazer que é sistêmica, né? O cliente do team coaching não é cada membro do time. O cliente do team coaching é a interação entre o time, é o que acontece entre, né? E você poder observar tudo isso, um único coach, fica mais difícil, né? Então, você precisa ter, além das competências do coaching, do coach one-to-one, né? Do coaching de indivíduos, é ter esse desenvolvimento dessa competência, dessa leitura sistêmica, de enxergar o que está ali entre, né? É o multidimensional, né? Uhum. Querem Eu acho complementar? interessante isso que a Cláudia trouxe, porque talvez complementando, é que mudou de posição agora, talvez complementando um pouquinho também o que foi colocado antes. Deixa eu ver por onde que eu começo. Uma coisa interessante da gente que em Team Coach a gente trabalha muito relações, né? Na verdade, a gente trabalha com essa dinâmica do time, etc. Tal. Quando eu fiz a formação com o Peter Hawkins, uma coisa que ele ressaltava muito e que eu brincava, né? Porque eu falava, puxa, nós dois pensamos igual, né? Que ele falava assim que Team Coaching não é um trabalho só de relações. Ele enfatizava, Team Coaching não é um trabalho de relações. É você trabalhar relações para que os resultados aconteçam. Então, talvez a grande diferença que tem no processo de Team Coaching é que quando você faz um trabalho com time, normalmente, ou 90% das vezes, o ideal é que ele esteja vinculado com alguma entrega que o time tem para fazer. Porque aí eles estão trabalhando na entrega deles, você não vai entrar nisso, mas você está trabalhando com eles a forma com que eles se relacionam, enfim, criam dinâmicas para que essa entrega aconteça da melhor forma possível. Acho que isso é um ponto que diferencia de verdade o que é essa abordagem de team coaching de outros trabalhos que a gente pode fazer para trabalhar as relações no grupo, só, etc. Isso é uma diferença bem interessante. E essa questão do contrato de team coach, uma experiência que eu tenho é que uma empresa me chamou, na verdade, que eles tinham um problema de performance, que há, sei lá, 3 anos eles não conseguiam entregar os resultados, uma organização muito grande, e era meio que um pedido de consultoria, né? Mas eu falei, bom, mas isso a gente pode, eu posso te oferecer, na verdade, um trabalho com o seu time, né? E você vai conseguir, né? Ou seja, se você tiver claro os resultados, você vai trabalhar na direção desses resultados e vou trabalhar com o time para que ele se organize e consiga entregar isso. E de verdade, foi um trabalho que deu bastante certo. Foi um trabalho de 1 ano praticamente, mas funcionou super bem. E é um pouco essa a diferença da abordagem. Eu acho que o trabalho de team coach ele exige que você, além de você ter essa habilidade de trabalhar com times, que você tem essa habilidade de coaching, você também tem que ter um pouco essa percepção um pouco estratégica, às vezes, de para onde o resultado está indo. Isso pode te ajudar. Não é uma condição sine qua non, mas eu acho que é uma condição importante. Você ter um certo entendimento de como é que esse negócio está funcionando. Mas era isso. Obrigado. Imagina, Zilá, agora você, Zilá. Então, eu vou trazer um pouco uma reflexão que a gente tem feito na Diálogo também, e queria ouvir um pouco vocês. O distanciamento atual que existe entre as pessoas e os times mesmo, né, nas organizações, ele tem trazido
um colorido, um matiz bastante diferente de tudo que a gente já viu dentro das culturas, né? Na transformação das culturas, na aquisição, para quem está chegando numa empresa mais recentemente. E aí, a gente tem discutido isso, de que talvez as maneiras como as empresas têm criado a sua cultura, mantido a sua cultura, talvez ela tenha que se reciclar, se reinventar, se inovar. E aí, nesse pareamento, né, e nesse mergulho que o Team Coaching faz dentro da cultura das organizações, eu queria entender um pouco como é que vocês têm lidado com essa coisa um pouco diferente que a gente está vivendo, né? Em termos, parece que tem, eu não sei se a palavra é boa, mas parece que tem algum afrouxamento, né? As maneiras que se solidificava a cultura, os encontros, os team buildings, parece que vão ter que tomar um outro caminho. E eu fico imaginando que o Team Coaching é um caminho muito preciso para lidar com isso. Então, queria ouvir um pouco de vocês. É uma reflexão, é menos uma pergunta e mais uma reflexão que a gente tem feito. Não. Deixa eu começar e o Jorge conclui, que eu só queria colocar um ponto aqui, né? É interessante isso que você trouxe lá, porque outro dia a gente estava discutindo, a gente estava assim muito discutindo esses conceitos de team coach, né? O que pode, o que não pode, quais são então as bordas, enfim, etc. Tal. E aí a gente entrou um pouco num lugar assim do tipo, mas ok, de verdade, o que o cliente precisa? Né? Qual é a necessidade do cliente? Então, da gente, quando vai colocar um trabalho, da gente não colocar a técnica, mas sim pensar no resultado que o cliente quer. Uhum. Então, ao invés de, por exemplo, eu vender team coaching, talvez o que o cliente precisa naquele momento não seja exatamente team coaching, possa ser um team building, enfim, etc. Tal. Isso me surgiu na medida que eu acho assim, não sei se o team coaching ele entra num lugar de substituir, mas talvez um lugar mais de mais potência em alguns lugares, em alguns pontos específicos. Eu acho que é aí que o Jorge pode falar um pouco de onde que traz mais potência, talvez, porque team building, todas as outras, esses outros jeitos de construir times, eles são formas interessantes de trabalhar, tem o seu valor, tem o seu lugar, dependendo do estágio em que o time está. Mas o team coaching pode ser um pouco mais específico. Acho que um pouco por aí. Acho que isso casa com a pergunta do Christian, né? Quando se sabe que o team coaching é indicado. Uhum. É interessante isso. É mais um recurso, né, Gilmar? E eu acho que não desmerece nem tira o lugar dos demais. Acho que esse é um primeiro. Então, por exemplo, se você tem um time que acabou de ser constituído, ninguém se viu ainda na vida, né? Um trabalho de team building é o recomendado, né? Vamos nos integrar, vamos aqui entender a que propósito estamos servindo, qual é o papel de cada um e assim por diante, quais acordos que a gente vai estabelecer. O dia a dia, esse é o lugar do team coach, né? E eu diria que o valor que tem aqui não é só o de alcançar a sinergia do time, se a gente entender que isso é o time no seu melhor, mas é alcançar isso mais rápido. Porque o time sozinho, batendo cabeça, pode ser que nunca saia do lugar, mas pode ser que num dia ele encontre que nem a mosquinha na garrafa, né? Vai zum, zum, zum para lá, e uma hora ela sai, né? Pode não sair também. O que o Team Coach faz é ajudar a acelerar esse processo, porque ele vai ser esse par de olhos para o invisível, para o que está oculto, que demora as pessoas se darem conta. Eu acho que esse é o lugar.
Conflito, bem, é uma coisa que pode estar acontecendo com o time, né? Então, existem abordagens e intervenções específicas para isso, né? Um team coach dá conta? Né? Em alguma medida, sim, né? Mas dependendo do grau do conflito, ok, vou precisar um mediador aqui, né? Isso já aconteceu, e assim por diante. Então, assim, sempre que tiver um time que está aquém da entrega ou não está satisfeito com a sua dinâmica, né, eu vejo que aí tem, sim, uma oportunidade para um trabalho de team coach. Uhum. E tal, Agregar nessa questão, que eu vejo o team coaching como uma abordagem muito contemporânea, porque é a partir... O cliente é o time, né? A interação entre os membros, mas a mudança vem a partir do desenvolvimento de consciência de cada um, né? Então, cada um é chamado a desenvolver, a mudar, a ir para uma oitava acima, né? É um momento que o time para botar a cabeça fora d'água, que eu falo, né? Que é para perceber o que acontece ali no dia a dia, reconhecer os padrões que estão ali e fazer os acordos de mudança, né? Onde cada um tem que assumir a responsabilidade, né? Então, tem esse lugar de refletir, perceber e assumir a responsabilidade para a mudança, né? Uhum. Então, não é a agenda do facilitador, a agenda do consultor, mas é a agenda, o coach, ele vai trabalhar a agenda do time, né? Uhum. Eu acho que isso tem, nessa direção do que você estava falando, é que o team coach, ele leva, na verdade, o time, claro, depois isso se expande numa espécie de cultura sobre isso, a ter conversas de adulto, porque essa é a grande questão. Como é que o time, quando a gente fala dessa ideia do perceber, nomear e negociar, é isso, quer dizer, todo mundo vai ficando empoderado de, você percebeu algum ruído dentro do time, você percebe, você dá um nome para aquilo, você fala do que está acontecendo e, na sequência, você discute como é que vocês vão lidar com isso. Isso acaba gerando um nível de conversa de adulto o tempo inteiro, né? E aí, claro que isso traz muito mais consciência, isso ajuda a lidar muito com essas áreas cinzas, enfim. Mas, sobretudo, eu acho que é um trabalho que leva as pessoas para um nível de consciência bem diferente, né? Muito menos, que até deixa elas menos conivente com algumas coisas, enfim, essa questão de lidar com conflito, de lidar com o que não está sendo dito. Eu acho que isso vai trazendo e como é um trabalho que não é um trabalho de curto prazo, normalmente a gente faz um processo de 6, 7, 8 meses, e você tem um tempo de verdade de ver um processo de transformação. Para mim, essa é a grande diferença, porque o time sente, ele vai se apropriando, ele vê acontecer aquele processo, né? Diferente de outras intervenções mais curtas que a gente faz, e que a gente sabe que a tendência de se perder é muito grande. Legal. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Maria Cristina. Se na experiência nossa, algum trabalho de team coaching levou à necessidade de um coaching individual para algum integrante do time? Se é possível ter este E nesse caso? Resposta: sim. Sim, é possível. É muito comum, muitas vezes, o líder de um time precisar de um coaching particular, né, para lidar com a transformação do papel dele, por exemplo, e tal. Então, não é incomum. Eu já tive em casos em que todos no time fizeram coaching individual, né? Mas a tendência tem sido... o lugar que é poderosíssimo, realmente, é o grupo, né? Assim, é onde aquilo que está, né, atrapalhando fica evidente e os acordos podem ser feitos por todos, né? Isso dá uma força muito grande e uma soberania, né? Uma autonomia muito forte para o grupo. Mas eu acho que Obrigada. A ideia era também saber o quanto isso, de fato, pode
ter outros desdobramentos, outras interpretações, né? O quanto enfraquece ou não, né, o próprio trabalho de team coaching em si, né? Essa é a essência da minha pergunta. É Mas esse não ponto. é obrigável que seja o team coach seja o coach do líder, né? Normalmente são... Acho que esse é o ponto, né, que é bem... Eu acho que esse é o ponto, e eu entendo essa pergunta, e acho que essa é uma pergunta bem importante. Acho que a gente precisa estar muito atento, porque o mercado ainda tem uma tradição, talvez, de fazer essa mistura, né, de você vai fazer você vai lá, faz o coach do time, depois faz o coach com todos os indivíduos do time. Isso, para o processo do team coach, é muito ruim, né? Porque, então, ok, se as pessoas do time resolvem fazer coaching paralelo, ok, mas de verdade, eu prefiro nos trabalhos que primeiro se faça o trabalho de team coaching, depois, no final, se alguém precisar de coaching, aí vai, porque eu acho que para mim funciona melhor, assim, tem menos, porque mesmo quando é outro profissional que faz o coaching, tem muito ruído, eu acho. Mas essa pergunta que o Rogério fez que viria na sequência, né? O quanto pode ser concomitantemente ou não, né? Quer dizer, bacana. Não é que não pode, mas eu não sei, eu prefiro que as coisas... Porque eu acho assim, o que está mudando e que vai mudar muito nas organizações é que as organizações hoje vão investir cada vez menos no desenvolvimento dos indivíduos e cada vez mais no desenvolvimento dos times, porque é uma mudança de mindset mesmo, e uma questão de custo, porque tá muito mais barato você investir em times, enfim, do que você investir. Então, o que as organizações estão fazendo hoje, olhar cada vez mais a política? Você vai investir no coaching individual para que eles se levem, enfim, aquelas pessoas que de verdade a organização... Para os demais, o processo vai ser cada vez mais o processo de times, porque isso alavanca muito mais rápido. É um pouco o que está acontecendo, lá fora está acontecendo, e aqui a gente vai indo para esse lugar. Muito obrigada. Esse é o caminho, mas o racional não devia ser esse, né, Jorge? Não devia ser investir no time porque é mais barato, né? Não. É mais efetivo, mas é um racional. Mas eu estou falando do ponto de vista econômico. As empresas estão fazendo a conta econômica, né? Lógico. Né? Claro. Muito bom, gente. Então, acho que chegamos ao final. Isso, passamos 3 minutos. Então, eu queria agradecer em nome do Ecosocial, né? Os nossos 20 anos aí. Obrigado por terem vindo comemorar conosco, né? Pena que a gente não pôde fazer isso presencialmente, né? Podia ter um vinhozinho, uma champanhezinha. Eu sei que a Zilá gosta de vinho, champanhe. Eu gosto. Eu conheço bem, de anos. A Zilá nos conhecemos de muitos anos. Mas, de verdade, gente, muito obrigado. Acho que a gente Ô, Jorge, a Zilá já fez um trabalho de team building há muitos anos atrás, né, quando eu ainda estava como executiva na BN Real. Então, assim, mora no coração. E o Ecosocial nem se fale, né? Então, que bom. Obrigado, então, gente. Cláudia, obrigada. Legal conhecer vocês, gente. Aliás, acho que vou até comentar. Eu busquei vocês por conta da... Ai, me deu branco. A gerente de RH lá da Peledo. Eu assisti uma palestra e ela comentou que fez um trabalho, fez um curso com vocês, enfim. E aí eu procurei vocês para entender um pouco mais. Super obrigada, gente. Esse é o boca a boca, legal. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.